entraram em novas dimensões da existência, mas prosseguem de coração vinculado ao teu. Assinalam-te o afeto e agradecem-te a lembrança. No entanto, quase sempre se escoram em tua fé, buscando em ti a força precisa para a restauração espiritual que demandam. Muitos deles, ainda inadaptados à vida diferente que são compelidos a facear, pedem serenidade em tua coragem e apoio em teu amor. Outros muitos jazem mergulhados na bruma da saudade, detidos na sede do reencontro, ante as requisições continuadas dos teus pensamentos de angústia. Outros muitos seguem-te ainda, aqueles que despediram de ti depois de longa existência, abençoando-te a vida. Os que amaste, indicando-lhe o caminho para as esferas superiores, os que levantaste para a luz da esperança e aqueles outros que socorreste um dia com o ósculo da amizade e da beneficência. Todos te agradecem, estendendo-te os braços no sentido de te auxiliar a transpor as estradas que ainda te cabe percorrer. Auxilia os entes queridos na espiritualidade, a fim de que possam te auxiliar. Se lhes reconhece a presença e o carinho, preenche o vazio que te puseram a alma, abraçando o trabalho que terão deixado para fazer. Sê a voz que lhes reconforte os seres amados ainda na terra, e força que lhes execute o serviço de paz e o amor que não terminar. A luz para aqueles que lhe lastimam a ausência e no campo de sombra o amparo, em favor daqueles que desejariam continuar te sustentando no mundo. Compadece-te dos entes queridos que precederam na grande libertação. Chora, porque a dor é fonte de energias renovadoras por dentro do coração, mas chora trabalhando e servindo, auxiliando e amando sempre. E deixa que os corações amados, hoje no mais além, te enxuguem as lágrimas, inspirando-te ação e renovação, porque no futuro tê-los-ás a todos positivamente contigo, nas alegrias do novo despertar. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 1 de A Gênese. Esse capítulo eu procurei abordar com bastante detalhe, tanto que nós estamos estudando já há quase um ano, porque ele é muito importante. Como nós já dissemos, é aquele capítulo no qual Kardec ele resume os principais conceitos da doutrina espírita e nos traz assim de uma forma, com a sua capacidade de uso de palavras, né? É encantador, é esclarecedor e faz muito bem para a gente que está conectado à doutrina fazer como que essa revisão. E é importante porque os dados que Kardec traz são inclusive dados históricos e podem estar dispersos em outras referências da doutrina, como na Revista Espírita e aqui nesse primeiro capítulo de A Gênese, Kardec traz de uma forma condensada. O título do capítulo é A Natureza da Revelação Espírita. E então nós estamos falando de revelação. Kardec já trouxe desde o começo, lembrando que hoje nós vamos abordar o item 62, que é o último deste capítulo. Ele já nos trouxe o que vem a ser revelação, são aquelas comunicações, aquelas informações que nos chegam que nós não obteríamos de outras formas e que vem trazer um acréscimo importante para a evolução da humanidade. Quem são os reveladores? No caso, nós temos revelações na ciência, na religião. Na religião, nós tivemos a primeira revelação foi Moisés,
A segunda foi Jesus, e nós estamos estudando a terceira revelação, que é a doutrina espírita ou espiritismo. Isso é importante de frisarmos, porque Moisés nos trouxe o quê? A justiça. Jesus nos trouxe o amor. E a revelação espírita, a doutrina espírita, nos trouxe o complemento daquilo que Jesus não pôde trazer na sua época, porque não seria entendido. Nós já vimos neste capítulo que o espiritismo é o cristianismo redivivo, ou seja, o espiritismo é essencialmente cristão. Então, quando se fala de religiões cristãs, o espiritismo é uma religião cristã. Aliás, eu diria uma das poucas que seguem efetivamente o cristianismo, porque outras apenas mantêm a denominação, mas não seguem muito bem os ensinamentos de Jesus. Outra coisa que Kardec traz de maneira importante é que a ciência material, essa que é estudada nos laboratórios, na vida, ela é incompetente para falar sobre o mundo invisível. Este é um aspecto importante porque muita gente quer comprovar a existência de espíritos em laboratório. E Kardec faz bem essa diferença de mundo visível e invisível. O espírito, na condição em que estamos encarnados, ele não é visível com esses nossos olhos materiais. Então, nós vamos precisar, se possível no futuro, algum aprimoramento que permita a mesma condição de médiums que ficam de intermediários entre os dois planos da vida, entre o visível e o invisível. É trazido também que o espiritismo é o consolador que foi anunciado por Jesus. Jesus lá atrás tinha prometido aos seus discípulos que ele seria para o Pai, mas que no futuro seria enviado o Consolador, que esclareceria as coisas que estavam ainda não claras na época que ele revelou e recordar aquilo que as pessoas teriam esquecido, como a gente viu que muitos dos seus ensinamentos foram relegados ao esquecimento, sempre enterrados, digamos assim, pelos interesses dos seres humanos encarnados. Kardec também falou neste capítulo que o seu papel na codificação era o de um observador atento e não de um chefe. E o que Kardec fez? Quando ele começou a receber as mensagens, então pela França e alguns locais mais próximos ali, pipocaram centros espíritas, cada um com a sua característica própria. E Kardec estava em contato com todos esses centros, ou por correspondência, ou por meio de viagens. Kardec viajou muito, conhecendo os centros, conhecendo as pessoas responsáveis. Kardec esteve bastante ligado a todas as fontes que lhe trariam os materiais para a codificação. E como esse era um trabalho gigante, Kardec tinha os seus colaboradores, tanto entre os encarnados quanto entre os desencarnados. Então ele tinha suporte entre os dois. Houve nesse ínterim, lembrando que Kardec esteve lidando com as comunicações desde 1855, publicou o primeiro livro dos Espíritos em 1857 e desencarnou em 1869, não é? Então, nesse ínterim, onde ele estabeleceu os 5 livros da codificação, ele contou com a ajuda de todos esses centros, certo? Só que teve alguns, como nós já citamos lá, que eles resolveram seguir um caminho próprio.
inclusive um que eu gosto de citar pela curiosidade, eu já não lembro mais em qual revista espírita ele está, acho que é na de 64, abril de 64, não tenho certeza, em que este grupo espírita queria um centro espírita sem espíritos. Então, os espíritos até podiam aparecer, mas eles seriam café com leite. A palavra deles não ia ter muita importância, porque aqueles encarnados é que tomavam as decisões importantes, segundo eles. Outra consideração que Kardec fez: qual é a autoridade da revelação espírita se ela vem de seres que não são perfeitos, não são maravilhosos? E ele faz essa consideração que não apenas espíritos superiores se comunicam, se manifestam. Nós temos espíritos de todas as categorias, né? E para que foi necessário isso? Para mostrar para nós encarnados que o mundo espiritual, ele era composto de espírito de todas as categorias. Então, o Kardec fala, inclusive foi no último mês que nós consideramos isso, que é muito importante que nós tenhamos essa noção que espíritos não se santificam ou ficam mega sábios só porque desencarnaram. Não, cada um vai manter a condição que ele tinha aqui, lembrando que tem algumas variações que nós não vamos falar agora. E por que também se esperou todo esse tempo? Kardec fala: Deus queria que o ensinamento fosse dado pelos próprios espíritos, ou seja, que a doutrina espírita ela viesse por meio de informação dos próprios espíritos, por intermédio dos médiuns, mas que os espíritos trouxessem essa notícia. Isso era muito importante, porque por conta da confiança que se teria em relação à mensagem. Se fosse trazida por meio de encarnados, ela não teria nem tanta... não seria tão confiável e não teria a possibilidade de propagação como foi, não é? E outra coisa que é importante que ele traz é que aquilo que muita gente pergunta, por que se os espíritos têm informações a mais, né? Eles não vêm trazer para a gente as coisas prontas, né? Então Kardec fala: os espíritos nos trazem apenas aquilo que nós precisamos ter como ponto de partida para as nossas atuações. Óbvio, se existe a necessidade de uma revelação extra, isso vai acontecer, mas são situações pontuais, não é o frequente. Os espíritos, eles vêm nos trazer um ponto de partida para o nosso trabalho, a intuição, a inspiração, a orientação, mas eles não nos tiram o trabalho que compete a cada um de nós realizar. No livro No Mundo Maior, do André Luiz pelo Chico, tem uma passagem que é bastante rápida, mas é muito exemplifica bem essa situação. André e Calderaro estavam num trabalho espírita, onde seria dada uma comunicação por meio de uma médium Eulália. E o espírito comunicante, ele estava com dificuldades, principalmente por conta do ambiente que estava no local. E o André pergunta para o Calderaro se o Calderaro não vai fazer nada. Calderaro fala: se houvesse alguma situação intransponível para ele, nós atuaríamos. Mas esse esforço e essa dedicação cabe a ele realizar. Então, nós deixamos ao seu trabalho, à sua dedicação, ao seu esforço, realizar esta comunicação ou não. Então é isso que Kardec fala: aquilo que nos compete, os espíritos não farão por nós. Nos amparam, nos auxiliam, nos intuem, nos orientam, mas não fazem por nós. Outra coisa,
ele fala que os espíritos provêm da própria humanidade, que é uma das faces da humanidade. Então existe a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Os espíritos são essa humanidade desencarnada, e assim como na encarnada existem aqueles que são superiores e aos que são comuns. É por isso que eu escolhi esse texto para harmonização do Eles Estão Vivos, porque mostra justamente essa condição de que alguns ficam enquanto outros já fazem a passagem de volta, e a possibilidade que há de comunicação entre eles. E ali Emmanuel deixa bem claro como os nossos sentimentos, a forma como nós nos colocamos perante os nossos queridos que ultrapassaram esta barreira física, como o que nós fazemos impacta sobre os sentimentos e as condições deles. No mês passado, nós concluímos com uma historinha que Kardec propôs, falando sobre essa questão de os espíritos, por que ele aproveitava mensagens que vinham de espíritos que não eram superiores. E aí ele faz uma figura bem rapidinha, ele fala: você vai para um país desconhecido, você tem uma cultura, você tem inteligência, você tem tudo, mas você não tem conhecimento daquele local, você não conhece aquele país. Então, um camponês daquele país que conheça o idioma, conheça o local onde ele atua, conheça o clima, conheça o tipo de vegetação, ele vai saber muito mais do que você a respeito daquele país do que você. Dessa forma, Kardec fala, os espíritos, mesmo menos evoluídos, menos cultos, menos inteligentes, eles sempre têm o que acrescentar, porque eles se encontram no lugar que nós não conhecemos. Não conhecemos nesta encarnação, mas nós não conhecemos. Então, é muito importante darmos ouvido a todas as categorias, inclusive para poder fazer a diferença das suas comunicações, do seu caráter e etc., entre todos eles. Entrando no item de hoje, nós temos o quê? Kardec propõe uma nova história, esta bem simpática também. Ele fala: imaginem um navio carregado de imigrantes que parte para um destino distante. Ele transporta pessoas de todas as condições e essas pessoas deixam parentes e amigos. Então, o navio vai. Logo depois recebe-se notícia de que este navio naufragou e não tem nenhum vestígio de sobreviventes. Acredita-se então que todos os passageiros tenham perecido e as suas famílias cobrem-se de luto. Existe tristeza, existe saudade, ninguém sabe do paradeiro dessas pessoas. Nesse ínterim, o que acontece? Todas as pessoas que sofreram o naufrágio, eles vão, sem exceção de sequer um, Kardec frisa, sem exceção de uma pessoa sequer, eles se aproximam de uma terra distante, abundante e fértil, onde todos vivem felizes sobre um céu ameno. Aí o que acontece? Mas ninguém tem essa notícia. Numa outra condição, um outro navio aporta neste local e vê que as pessoas estão lá. Elas estão inteiras, elas estão bem, elas estão felizes, elas continuam vivas, elas não pereceram naquele naufrágio. Então ele verifica que todos os náufragos estão sãos e salvos. E essa notícia então se espalha, espalha com rapidez e as pessoas recebem a notícia de que os seus parentes, seus amigos, seus queridos, eles continuavam vivos e ficam felizes. Só que eles não podem se comunicar diretamente, fisicamente. E o que acontece? Eles trocam cartas. Eles trocam correspondências e dão notícias de um para outro, outro para um, como no nosso texto de abertura. E aí nós lembramos daquele trabalho maravilhoso das cartas de Chico,
que nós temos, quantas pessoas, quantas famílias foram beneficiadas. Hoje, quando eu estava vendo o texto, eu me lembrei, num desses livros, que eu não vou lembrar qual, mas se alguém precisar depois eu procuro, que são justamente cartas de Chico, que a família buscou o Chico para receber uma carta de seu filho que havia desencarnado. E o filho dá os detalhes que permitem a identificação sem nenhuma dúvida de que era ele. E havia, nesta mesma noite no trabalho, uma outra família também em busca de comunicação, que não aconteceu. E este rapaz avisa, fala para as pessoas tal e tal, vou chamar de senhor José, senhora Maria, que o seu filho João está aqui, deu detalhes de identificação para que aqueles pais soubessem que o João era mesmo o filho deles. Veja, ninguém pediu, ninguém falou nada. Eles estavam aguardando que o João se comunicasse. E esse moço, então, ele fala, ele não está em condições de se comunicar hoje. Então ele só pede para mandar abraços, mandar beijos, mas ele está bem. Então o que Kardec nos traz com essa história? Esse navio são os desencarnados, né? Então, o que acontece? Quando esse outro navio aporta, ele é o quê? Ele aporta onde? No plano espiritual. E quem é a tripulação desse navio que chega lá? São os médiuns. É por meio dos médiuns que as duas condições de vida se comunicam. Assim, o médium, ele entra em contato com o plano espiritual, recebe as notícias e traz para o plano encarnado. E também o plano encarnado pode observar, mas o médium também pode levar informações daqui do plano encarnado para lá. Então, dessa forma, Kardec nos coloca essa possibilidade maravilhosa de comunicação que acaba fazendo o quê? Trazendo alívio para os corações, né? Então, ele fala, essa figura representativa da vida terrestre e da vida além túmulo, antes e depois desta revelação. Esta, como segundo navio, nos traz boas novas da sobrevivência de nossos entes queridos e da certeza de nos reunirmos um dia. Dessa forma, os que estão aqui, eles sabem que agora não é os seres não desapareceram, os seus queridos, seus amigos, eles continuam a existir, apenas não podem se ver com esses olhos físicos. E Kardec continua, mas outros resultados vêm enriquecer essa revelação. Deus, julgando a humanidade madura para penetrar nos mistérios de seu destino e contemplar calmamente as novas maravilhas, permitiu que fosse levantado o véu que separava o mundo invisível do invisível. Quando chega a possibilidade desse conhecimento com as explicações da forma trazida pelo Espiritismo, pela doutrina espírita, o que acaba acontecendo, né? Acaba sendo retirado esse véu que separava esses dois meios. E ele fala, o fato das manifestações nada tem de sobrenatural. Isto não é uma coisa que está além do natural, como nós vamos ver nos próximos estudos de A Gênese, e já vimos também outros estudos dentro da mediunidade, mesmo informações dentro do Livro dos Espíritos. Isto é absolutamente natural. São coisas que estão na natureza, tanto o mundo visível quanto o mundo invisível. E ele fala, essa humanidade invisível vem nos dizer, nós existimos, então o nada não existe. É isso que somos e que vocês serão. O futuro para vocês será como o nosso. São as notícias que os espíritos nos trazem. Nós continuamos a existir. O dia que vocês desencarnarem serão como nós.
Vocês caminhavam na escuridão e nós viemos clarear o seu caminho e facilitar o seu trajeto. Com isso, ele está dizendo o quê? Nós não tínhamos essa notícia e a forma como nos comportávamos na Terra determinava, obviamente sempre foi, como viveríamos no mundo espiritual. Agora, com a notícia de que nós continuamos a existir, este nosso caminho na Terra, ele é menos obscuro, ele é menos difícil, porque nós sabemos que este período aqui encarnado é um período curto perante tudo aquilo que nós vivemos na espiritualidade. Vocês iam ao acaso e nós mostramos o caminho. Qual é o caminho? O caminho é viver sempre cada vez melhor, para, ao adentrarmos o mundo espiritual, estarmos numa condição melhor do que quando de lá saímos. A vida terrena era tudo para vocês, porque não viam nada além dela. Viemos para lhes contar, mostrando a vida espiritual. O que temos nessa situação? Nós vivíamos sem saber da existência do espírito, da continuidade da vida, do retorno à vida. Nós vivíamos para o aqui e agora. Com essas revelações, o que acaba acontecendo? Nós acabamos sabendo aquilo que foi dito nesse momento. A vida espiritual é a vida definitiva e a vida corpórea, a vida neste corpo físico, é a vida transitória. A sua visão se detinha no túmulo e nós lhe mostramos além. A vida não se acaba. Nós acreditávamos que quando morríamos tudo acabava. Nós já falamos sobre as inúmeras teorias, mas de uma maneira geral eu vejo até hoje muita gente falando que quando morrer tudo acabou, né? E a gente vê que não é assim, que a vida continua, que a morte não existe. Existe a morte do corpo físico, mas o espírito continua a existir. Não sabiam porque sofriam na terra. Agora, no sofrimento, vem a justiça de Deus. E é uma passagem que eu já falei algumas vezes, da dificuldade que o Eurípides Barçanufo teve quando ele pôde ler as bem-aventuranças e ele não entendia como é que alguém podia ser feliz por sofrer. E agora, como ele diz, agora no sofrimento vem a justiça de Deus. Com a continuação da existência e a possibilidade de reencarnar, então nós vemos efetivamente a justiça do Criador e tudo passa a fazer sentido. E sabemos que o sofrimento, ele não nos é imposto de fora para dentro. Sempre que nós sofremos, nós estamos nos reajustando com a nossa própria consciência. Se o bem não produzia nenhum fruto para o futuro, ele vai ter um propósito e uma necessidade. Por quê? Nós sabemos que agora o que nós fazemos aqui conta. Então, quanto melhores formos, quanto mais bem fizermos, melhores serão as nossas condições após o nosso desencarne e num retorno a uma nova vida. Fala também da fraternidade, que era uma teoria e que agora ela faz todo sentido, porque todos nós somos filhos do mesmo Criador e estamos expostos às mesmas condições de existência e expostos às mesmas condições de evolução. E aí ele fala, sob a crença de que tudo termina com a vida, a imensidão é vazia e o egoísmo reina. Agora, com a certeza do futuro, todos os espaços se povoam e o vazio e a solidão não existem mais e a solidariedade conecta todos os seres. Tereza, posso ter mais 3 minutos? Obrigada, Tê. Então, a quem e além do túmulo vale a lei da caridade, um por todos e todos por um. E no fim de tudo, quando antigamente nós dizíamos adeus,
quando um querido nosso desencarna, hoje nós dizemos até breve. Então são essas as coisas maravilhosas que esta revelação nos trouxe, e Kardec sintetiza em 3 itens. Ele fala: esta revelação veio para preencher o vazio criado pela incredulidade. Quando nós não cremos em nada, a nossa alma fica vazia. Levantar os ânimos abatidos pela dúvida ou pela perspectiva do nada. Quando temos em que nos apoiar neste amor demonstrado do Criador, dessa forma os nossos ânimos eles se refazem. E dar a todas as coisas uma razão de ser e um propósito. Ou seja, nós não estamos aqui por nada, nós estamos aqui com uma tarefa muito importante, que é de nos tornarmos cada dia melhores. E Kardec faz aquela discussão que a gente já fez, nós vamos pular isso, não é? Nós não temos espíritos para resolver as coisas por nós, mas sim para nos apoiar, nos orientar, nos intuir. E há também benefícios não apenas para o depois. Nós temos benefícios agora, porque se nós nos ocupamos de nos tornarmos melhores, nós vamos, nosso caráter vai ser melhorado, nós vamos nos melhorar e colher os frutos já nesta encarnação, já encarnados. Então ele fala: o propósito da revelação é colocar o homem na posse de certas verdades que ele não pode adquirir por si mesmo, com a intenção de acelerar o progresso, que é a finalidade desse capítulo. Com o tempo, nós ficaríamos sabendo de todas essas coisas que a doutrina nos trouxe, mas a humanidade chegou num ponto em que ela já tinha condições de receber. Então veio esta revelação abrir esta porta do invisível para que nós tivéssemos novas diretrizes para nos guiarmos nas nossas trajetórias evolutivas. Ele fala: essas verdades se limitam, em geral, a princípios fundamentais destinados a colocá-lo no caminho das investigações. Então está falando o quê? Vem dar um ponto de início para o nosso trabalho conosco mesmo. Nós temos as informações, nós sabemos do apoio, do amparo, e sabemos que, se nós fizermos a nossa parte, a espiritualidade estará ao nosso lado, nos estimulando, nos amparando, nos apoiando para todos os passos que necessitarmos. Então, esta revelação, ela cumpre a sua função, que é de clarear as nossas mentes para que nós possamos investir em nós mesmos e conseguirmos evoluir o mais possível. Obrigada.